queria convidar e que vocês recebessem com alegria e com uma salva de palmas pela vida da Bia e do Kleber. São amigos queridos nossos, nós amamos essa família e eu vou evitar de falar muita coisa para que vocês tenham liberdade e que vocês possam nos impactar com tudo que vocês estão vivendo lá. Amém? Vocês podem estender as mãos aqui para a gente orar por eles, por favor? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai, na vida dos teus filhos, por toda a missão que o Senhor tem colocado e ardido no coração deles, para que eles entrem, Pai, nesse tempo, ó Deus, conosco aqui, e que não seja somente uma apresentação de algumas coisas que eles estão vivendo, mas que seja uma semente em nosso coração, que a gente receba isso, Pai, e que a gente possa se conectar ainda mais com aquilo que o Senhor está fazendo, não somente aqui na nossa localidade, mas também em outros lugares, onde também carece da Tua mensagem, Jesus, e nós cremos nisso e pedimos a Tua graça sobre eles, em nome de Jesus, amém. Meus amigos, estejam em casa, fiquem à vontade, gente. Obrigada. Valeu. Amém. Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui. É realmente uma honra subir nesse altar. Eu entreguei a minha vida para Jesus aqui, nessa igreja, em 2019. E a minha caminhada com Jesus nessa igreja foi um pouco rápida. Logo em 2021, eu fui chamada pelo Senhor para ir para o estado do Amazonas e dedicar a minha vida integralmente lá. E lá eu conheci o meu esposo. Em 2023 nos casamos e grandes coisas o Senhor tem feito. E nós estamos aqui não somente para compartilhar os desafios, o nosso trabalho, aquilo que Deus tem feito no estado do Amazonas, com os povos ribeirinhos, com os indígenas, mas, como o Lucas falou, realmente o desejo do nosso coração é incendiar vocês, é que aqueles que têm um chamado missionário possam se levantar, aqueles que um dia tiveram uma palavra lançada, que receberam algo do Senhor, mas que por algum motivo ainda não estão vivendo isso, que nessa noite vocês possam ser chamados, vocês possam ser incendiados, não através de nós, mas que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e te lembrar de toda a palavra que um dia o Senhor derramou sobre você, a promessa que você carrega, e que você possa, assim como nós, dizer sim para o Senhor. Não é fácil deixar a nossa família, mas vale a pena, gente, vale muito a pena, e o Senhor, Ele sempre faz além, né? E hoje eu fui só, tenho meu esposo comigo, aleluia. Estamos esperando a nossa primeira filha, então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós separamos um vídeo que queremos compartilhar um pouco de como é o trabalho, para vocês conhecerem a missão Vale da Amazônia. E esse panfleto, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a missão, sobre as formas de contribuir, seja através do ID mesmo, se você quer ser um voluntário, através desse panfleto você pode ter os acessos, e no final a gente também vai deixar o Instagram para vocês, quem quiser seguir lá, conhecer um pouco mais e acompanhar o trabalho, tá bom? Por favor, se puder passar o vídeo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Há mais de 10 anos, Jesus nos comissionou a uma missão na floresta amazônica. A missão de levar o seu nome a toda tribo e povo flutuante. Naquela época, jamais imaginaríamos encontrar uma realidade tão difícil em solo brasileiro, de povos esquecidos pelos governantes, pelas autoridades e pela igreja. Jesus nos convocou para proclamar as boas novas às 219 tribos conhecidas, 33 tribos isoladas, 50 tribos em fases de estudos preliminares e 48 com existência duvidosa, aos 13.000 braços de rios e 117 etnias sem presença missionária. Nestes anos, seguimos com a implantação de 18 igrejas nativas no preparo de pastores e líderes locais. Realizamos a abertura de 4 bases missionárias centrais, bandeiras do Amazonas, para apoiar atividades em toda a Janela Verde. Sustentamos até agora 39 missionários que levam o nome de Jesus aos confins da Amazônia, dentre eles indígenas e pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Realizamos a maior expedição fluvial missionária ininterrupta já realizada oficialmente. 40 dias de navegação, mapeando povos não alcançados. E nos tornamos referência no combate à fome, subindo o rio Amazonas com mais de 20 toneladas de alimento durante a pandemia de Covid-19, abastecendo a população indígena e ribeirinha. Descobrimos o maior tesouro a ser encontrado dentro da Amazônia: pessoas. Jesus deseja mudar a realidade de cada comunidade e para isso tem levantado indígenas de todos os lugares para que se tornem missionários aprovados. Assim surgiu o Instituto Bíblico Teológico Atos, uma escola de teologia, caráter e missões dentro de nossa base principal em Iranduba, interior do Amazonas, para formar indígenas e ribeirinhos nativos para que retornem às suas comunidades e sejam agentes de transformação. Atualmente temos 36 alunos indígenas em formação de diversas comunidades distintas que recebem moradia, alimento, vestimentas, materiais de higiene sem pagar nada por isso. Esses alunos são financiados por pessoas como você que acredita na próxima geração, que acredita em indígenas evangelizando indígenas e que gera, junto conosco, a 4ª onda missionária. Na imensidão da Amazônia, que é rica por tantos dialetos, culturas e etnias, o amor é o idioma universal. Porque quando nós não conhecíamos os confins da terra no Brasil, Jesus já os conhecia. Quando não olhávamos para os povos isolados da Amazônia, Jesus já os tinha visto e os incluiu no seu propósito. E os amou e os escolheu e gerou no coração de outros filhos a mesma dor para que fossem. Jesus encontrou os povos da Amazônia. Ele é Tupana e Tamacu. Deus, ele é Tamacuri, Quirá, Niguechucho, Corincomo, Jesus, o Filho de Deus, que os achou e que envia seus irmãos missionários para falar do seu amor. Até onde você está disposto a ir pelos povos não alcançados? Qual distância você se dispõe a percorrer? Qual privação você se dispõe a passar? Qual custo você se dispõe a pagar? Quanto tempo você se dispõe a orar? E o que Jesus faria hoje no seu lugar? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Os desafios no campo missionário na Amazônia são muitos: a distância, o recurso, a tradução bíblica,
o idioma. Por isso, não esqueça: somente juntos podemos ir mais longe, porque na unidade faremos Jesus conhecido a todos os povos. Antes, Jerusalém, agora, confins da terra. Oi, oi. 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 Oi, senhor. Amém. Meu Deus. Boa noite, igreja. Muito forte esse vídeo. Eu participei dessa navegação de quase 40 dias. A gente navegou em vários rios do Amazonas, né? Vocês sabem que o Amazonas é muito grande. Como a minha esposa já apresentou, eu sou marido dela, sou indígena. Meu tribo é tribo ticuna. Eu falo minha língua. O português é minha segunda língua. Eu estou aprendendo ainda a falar português, mas graças a Deus eu cheguei em 2020 na base missionária onde vocês estavam vendo, na Missão Vale da Amazônia. Os pastores foram para a aldeia, eu sou Alto Solimões, para Manaus, para chegar na minha aldeia, viagem num barco 7 dias, para chegar na minha aldeia. Tem aldeia que você chega mais 10 dias para lá, mais para frente. Eu sou um dos missionários que pastores me trazeram para a cidade para conhecer a palavra de Deus, para estudar, para conhecer mais quem é Jesus, quem é Deus, quem é Espírito Santo. E aí fui Deus me escolheu para anunciar as boas novas que onde os tribos nunca ouviram a palavra de Deus. Você viaja no rio, você encontra vários tribos onde ninguém chegou ainda, ninguém. Onde eles não sabem que Jesus já veio aqui na terra. Eles não sabem segunda vinda. Não sabem. Eles não sabem de nada. Porque ninguém tem coragem de ir. E eles são um povo esquecido. Quando você chega lá e você explica sobre Deus para eles, eles não entendem. Quem é Deus? Quem é o Criador que fez o céu e a terra? Eles não sabem. E não conhecem a gente também. Não tem internet, não tem televisão, não tem energia, não tem geladeira, não tem... Meu Deus. Só Deus mesmo que sustenta cada povo que estão isolado no Amazonas. Porque o nosso Deus vê todas as coisas. Amém? Mesmo que você está no meio da floresta. Eu sou um dos indígenas que fui isolado, meio do mato, pescando, não pensando nada. Mas o pensamento de Deus é mais profundo e tem muitas coisas. Eu nunca pensei que eu vou pisar aqui, mas para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Para Deus, quando Ele quer te levar em algum lugar, quando Deus falou para Abrão, vai lá. Aí eu comparei para a minha vida. Kleber, vai lá no Iranduba. Eu fico assim, na aldeia. Onde que eu vou? Eu não conheço esse povo. Mas Deus me sustentou até aqui. E eu tenho uma família agora. Amém. Agradecer ao meu sogro que está aqui também, a minha sogra, meus amigos que estão aqui também, Juliano.
é tudo Deus planejou. Amém? Porque Deus quer que nós evangelizamos, porque Deus quer que nós irmos aqui na cidade, nas comunidades, nas tribos, porque Deus escolheu a gente como nação santa, e Ele nos tirou do pecado para a gente anunciar para as outras pessoas. Amém? Você não pode ter medo, porque Deus, quando está na sua frente, igual como Josué não tem medo, eu estou contigo. Mesmo que você não sabe nadar, mesmo que você não sabe remar, mesmo que você não sabe falar em língua deles, mas Deus pode te usar, Deus pode trabalhar através da sua vida, através do seu abraço, através do seu sorriso, através do bumbum que você vai levar, através da palavra, através da oração, e eles vão sentir, meu Deus, quem é essa pessoa? Meu Deus, eu senti alguma coisa diferente, meu Deus. Aí ele vai pensar, ei, tem alguma coisa. Aí você vai entrar com as boas novas, com seu testemunho, mesmo que você não fala na nossa língua. Eu vou falar um pouquinho na minha língua. Eu vou citar, que todo mundo já sabe, João 3,16. Eu vou falar na minha língua. Tu panaripora que manura ngechan, inyoma inane que tunga, ringe makai nana muga nane ga nanga ma buiga que na gua majate janu ja onge na tamar taretau enka, tu na nge makai man tagu magu. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. E nós vamos ganhar a vida eterna, e nós precisamos essa vida eterna levar para as pessoas. Amém? Amém. Porque em Mateus 24, versículo 14, fala: este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Amém? Muitas vezes a gente pensa assim: será que todo mundo já conhece o evangelho? Mas não. No Amazonas vocês viram 300 mil braços, rio, são muito. Quando você entra no outro rio, você encontra o seu parente, outro indígena. Ele não fala a minha língua, mas a gente entra, porque Deus falou para a gente ir para os confins da terra. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8, que mais receberei ao poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e até os confins Da terra. Amém? Os confins estão no Amazonas. Amém? Onde não conheceram nada do Evangelho, não conhecem, mas a gente pode ir pregar para ele. Mas eu não sei como que você pode ir. O Espírito Santo vai te guiar. Eu não sei como que você vai lá na aldeia, porque é difícil, mas São Paulo do Sul é muito longe. Meu Deus, como é que eu chego aqui? A palavra de Deus, o Espírito Santo sopra onde quer, ouve a sua voz. Amém? O Espírito Santo pode soprar você em cada nações. Amém? Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Amém? Amém? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Porque o apóstolo fala que eu não sou vivo, mas Cristo vive em você. Amém? Cristo estava na mão. Amém? Aleluia, Senhor. Em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e dos Filhos e do Espírito Santo. Quando a gente chegou numa comunidade,
Eles estavam com sede da palavra de Deus, porque ninguém explicou para ele. Ninguém chegou. Eles estavam assim: Kleber, estamos abandonados. Ninguém explicou a palavra de Deus para a gente. A gente não sabe ler. A gente não sabe como que alguém fala vem para cá, ensina a gente, vem para cá, manda missionário, mas estamos abandonados muitos anos. Somos ovelhas sem pastor. Amém? Você sabe ler, você sabe explicar, você é técnico de enfermagem, você sabe cantar, e o seu talento, você pode ajudar a salvar uma nação. Amém? Mesmo que tem várias tribos que não tem Bíblia traduzida, só tem 5 Bíblias traduzidas na língua. A gente tem muita Bíblia, tem NVI, tem ARA, tem muita Bíblia, nossa língua, mas tem um tribo que não tem Bíblia traduzida. Não tem. Como que eles vão ler? Não tem. Graças a Deus, o povo ticuna, o meu povo, ele tem Bíblia traduzida, Antigo Testamento e Novo Testamento. Muitos anos atrás, um americano chegou, depois de 60 anos, a Bíblia foi traduzida na nossa língua. Ele já estava bem fraquinho, ele foi para Estados Unidos. E nós ainda tem cada tribo que não tem tradução Bíblia. E a gente pode ser testemunho, através das nossas vidas, as pessoas conhecem a palavra de Deus. Amém? Tem muitas coisas para falar, muita coisa, meu Deus. Quero convidar você um dia a visitar a gente na Amazônia, Missão Vale da Amazônia. A gente vive juntos a Missão Vale da Amazônia, indo portanto fazer discípulo. Amém? Amém. Perdão, passou um pouquinho, mas realmente fica o convite para vocês. Se vocês sentiram no seu coração de conhecer um pouco mais, depois no final procura a gente vai estar ali na última fileira. A gente tem alguns panfletos e você pode levar, depois conhecer cada um dos projetos que a gente tem dentro, né, do Instituto Bíblico, que é trazer os indígenas, os ribeirinhos para estudar lá, fora os outros projetos sociais que a gente também tem. E vai ser um prazer conversar com vocês, conhecer também algumas pessoas novas. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, Rampola, Pastor Bonfim também. E eu queria só liberar uma palavra. Em 2020, talvez, quando eu ainda estava aqui, o pastor Paulo, ele sempre falava que a base era um lugar de envio. E eu quero trazer à memória essa palavra. Eu quero que, aonde há um propósito morto, que o Senhor traga vida nessa noite. Que você saia daqui incomodado pelo Espírito Santo. Que você não deixe morrer essa palavra, se por algum motivo, né, você deixou esfriar. Que você volte a buscar. Porque não é sobre nós, mas é sobre a nossa entrega, sobre o nosso sim. Ainda que nós não sejamos perfeitos, né? Mas a gente prossegue para o alvo todos os dias. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigada. Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Deus em missão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. E tendo Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero pensar um pouquinho com vocês a partir desse texto que nós vamos chamar sobre a missão de Deus. Como pensar a grande comissão a partir da missão de Deus. É muito comum nós falarmos sobre missões sempre citando textos missionários. Porém, eu queria que você entendesse algo aqui muito importante. Não precisamos usar textos missionários para falar sobre a missão ou sobre missões, porque a Bíblia toda é a Bíblia que fala sobre Deus em missão. Nós geralmente pensamos missões a partir dos textos como Marcos 16, Mateus 28, ou então Atos, em que vai falar do movimento da igreja apostólica. Porém, eu quero chamar a tua atenção hoje, para que você entenda que a missão faz parte de um dos atributos de Deus, que o nosso Deus é um Deus em missão. Repita comigo, não é a igreja que tem uma missão. É a missão de Deus que tem uma igreja. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós olhamos lá para o começo de tudo, em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, Deus é o Deus dos céus e da terra. Porém, quando Ele cria esse homem, Ele vai criar um homem que tem como vocação, pertencer à missão de Deus, de estender esse domínio, esse reino de Deus sobre toda a terra. Desde o princípio, a missão de Deus é a missão do seu reino sendo estendido sobre toda a terra. Deus é um Deus que está em missão, e a missão de Deus tem a ver com estender o seu reino sobre toda a terra. Gênesis 1:28. Estamos juntos? E aí você vai ver que quando ele vai trazer o dilúvio, as mesmas palavras que ele fala para Adão, ele fala para Noé. Porque agora, a partir de Noé, ele deve multiplicar-se e encher a terra. O movimento de Nimrod na Torre de Babel resiste ao chamado à missão de Deus, como nós hoje. Porque ao invés de se estender sobre a terra, tenta se amontoar, se reunir em torno de uma visão pessoal, personalizada, centralizada. É o crescimento monumental ao invés da missão global. Dentro dessa rebelião à missão de Deus, Deus chama Abraão, e Abraão é chamado para abençoar todas as famílias. Repita comigo, Deus está em missão, estender a sua glória sobre toda a terra. Deus sempre viu toda a terra. O impacto de Noé foi sobre toda a terra. A bênção de Abraão foi sobre toda a terra. Quando Deus chama o povo de Israel, em Êxodo 19, Ele fala que chama esse povo para que ele se torne luz para as nações, para que por meio desse povo ele pudesse cumprir a promessa de Abraão de abençoar todas as famílias da terra. E hoje nós somos abençoados com as bênçãos de Abraão, e em nós se cumpre a bênção que está sobre Abraão, de abençoarmos todas as famílias da terra. Por isso que quando chegamos na grande comissão, precisamos entender que a missão não começa aqui, mas Cristo vai chamar os seus discípulos para que eles possam viver o cumprimento de uma missão que já está inaugurada desde o princípio da criação. Estamos juntos? Então nós vamos ver que essa grande comissão, ela é abrangente, e ela não começa aqui em Mateus, não começa em Marcos, não começa em João, não começa em Atos, mas ela começa a partir do Deus em missão lá desde o princípio de todas as coisas. Por isso que nós não pensamos missões a partir de textos isolados, mas pensamos missões a partir de toda a Bíblia, porque toda a Bíblia vai ficar clara, Deus em missão. Deus com o objetivo de estender o seu reino sobre toda a terra, abençoando
abençoando todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu quero agora chamar você a frase por frase. Não feche a sua Bíblia, fique com ela aberta e nós vamos tentar fazer aqui uma anatomia bíblica e pensar frase por frase desse texto tão conhecido por todos e tentar expandir um pouco mais o que nós pensamos aqui sobre missões. Estamos juntos? Primeira coisa que nós aprendemos na academia é o que nós chamamos de glossário de missões. Você entender que existem termos que são diferentes e precisam ser conhecidos. O primeiro termo é missão no singular. Missão no singular é a missão de Deus, é Deus em missão. Missões, no plural, tem a ver com ações estratégicas, pontuais, específicas, para que você possa estender essa mensagem por meio da evangelização, por meio da plantação de igrejas, por meio do discipulado e por meio de levantar lideranças nativas para que elas se tornem sustentáveis na proclamação do evangelho sobre aquela etnia, sobre aquele povo, sobre aquela nação. E existe missional. Missional é o missionário da vida local. É aquele que talvez não participe literalmente desse envio transcultural, internacional para povos, tribos, línguas, nações, mas ele desenvolve a mentalidade de estar em missão, na sua vocação, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, onde ele vive, ele tem consciência de que ele pertence a um reino de um Deus que está em missão. O Deus que enviou o homem, depois do homem Israel, depois de Israel o próprio Filho, que enviou o Espírito Santo, que agora enviou a igreja. Primeira frase, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo. Aqui está falando que ele se aproximou de quem? Aí você tem que voltar alguns versículos para você entender isso. 16. Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Por quê? Porque aqui Cristo está ressurreto. E muitos ainda estavam espantados com a ressurreição. Então aqui fala que quem que se encontrou com ele no lugar combinado? Os discípulos. Então, quando nós falamos da grande comissão, que fala do comissionamento, do envio, para que nós possamos viver essa missão de Deus, esse texto ele tem o destinatário específico, não é um texto genérico. Para quem que Jesus está dando essa instrução? É para todo mundo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existe a diferença entre multidão e discípulo. Multidão é uma multidão que segue Jesus mais motivada por aquilo que pode ter de Jesus do que movida pelo objetivo de seguir Jesus e ser como Jesus e viver a missão de Jesus. Hoje nós estamos aqui mais porque nós queremos receber algo de Jesus ou estamos aqui porque nós amamos Jesus, seguimos Jesus e queremos viver a missão de Jesus? Você é a multidão ou é discípulo? O que nós não podemos é mandar todo mundo ir como se todo mundo já tivesse vindo. Eu lembro quando as meninas eram bem novas e eu orava para que elas pudessem ir em missão. E aí então uma vez o Espírito Santo me disse, por que você está orando para que elas possam ir se você nem sabe se elas vieram? Você já pregou o evangelho para que elas venham? Porque primeiro Jesus diz vem, depois ele diz siga-me e depois ele diz vai. Para você ir em missão, primeiro você tem que vir e tem que aprender a andar com ele. Esses homens eram homens que viveram uma história com Jesus. A missão não é para quem é curioso e simpatizante. A missão é para quem tem uma história com Jesus. A missão é para quem veio a Jesus. A missão é para quem tem uma caminhada com Jesus. A missão é para aqueles que têm compromisso com Jesus. Porque se eu não tenho um compromisso com a missão é porque logicamente eu não tenho um compromisso com Jesus, mas eu espero que Jesus tenha compromisso com os meus problemas. Então, querido, primeira distinção muito importante, não vamos ler esse texto de forma genérica, não vamos botar pressão em todo mundo para todo mundo ir, porque você nem sabe se todo mundo veio. Por isso que nós temos que sempre pregar o evangelho, sempre fazer apelos, como nós fizemos aqui ontem, para que as pessoas entendam a necessidade de nascer de novo, de serem regeneradas, de viverem uma nova vida em Cristo, de aprenderem a ser discipuladas pelo Espírito Santo, para que então aqueles bebês aprendam a andar e possam correr. Como que você pode mandar correr, carregando uma mensagem, pessoas que estão gatinhando e ainda não sabem nem andar?
Existe então um processo para que nós possamos viver a missão. Estamos juntos? Qual é o grande desafio? É impulsionar você, porque se você hoje não se vê preparado, talvez é porque você precise viver o discipulado do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que distribui dons, é o Espírito Santo que é o tutor de Deus, enviado pelo próprio Filho para nos desenvolver e nos ensinar a ser como Jesus. Outra frase importante aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão não é da igreja, é de Deus. Deus é um Deus em missão, e Deus em missão tem uma igreja. Estamos juntos? Deus em missão tem um povo, e precisamos entender que a missão não nasce da autoridade da igreja. Não é a igreja que possui uma missão, mas é a missão que possui uma igreja, e essa missão, ela nasce a partir da autoridade que foi confiada em Cristo Jesus. O fundamento da missão é a autoridade de Jesus. A garantia de que a missão vai ser bem sucedida é porque ela é de Jesus, velho. Deus criou o homem para que esse homem pudesse expandir a glória de Deus sobre toda a terra. Esse homem, em vez de viver a missão de Deus, foi viver o seu próprio projeto. Quando ele vai viver seu próprio projeto, ele se perde da missão de Deus, e ele se perde do seu verdadeiro eu. E aí então Cristo vem, traz esse homem de volta, recupera a autoridade e diz: agora eu envio vocês de novo, vão e multipliquem-se. A mesma coisa que está em Gênesis 1:28. Deus não mudou. Deus continua em missão. Por isso toda autoridade me foi dada. É muito importante. Missão e missões não nasce da autoridade da igreja institucional, não nasce da autoridade de líderes religiosos, não nasce a partir da autoridade de agências missionárias. A missão, a verdadeira missão, ela nasce da autoridade do próprio Cristo. Essa é a garantia de que estamos numa missão que vai ser bem sucedida. A grande comissão é um mandato. O que é um mandato? É uma concessão de poderes dada a nós por causa da autoridade que foi dada em Cristo Jesus. Estamos juntos? Nós estudamos em missões dois termos que chama o indicativo e o imperativo. Muitas vezes nós supervalorizamos o id, mas existe algo muito importante. Repita comigo: Deus nunca me dá uma ordem sem que antes me dê recurso, condição para poder cumprir. Por isso que antes de enviar o homem em Gênesis para encher a terra, ele abençoou o homem. Deus os abençoou para que eles pudessem encher a terra e abençoar e dominar e estender o reino. Por isso que aqui, antes de falar para ir, ele fala: toda autoridade me foi dada. Debaixo da minha autoridade, da minha cobertura, da minha proteção, da minha bênção, eu estou enviando vocês. Aleluia. Não é lindo isso? Uma outra frase importante aqui que ele vai dizer é: ide. Tem uma discussão teológica com relação ao id, porque tem muita gente que fica discutindo: é id ou é indo? Não, não é id, é indo. É um particípio do grego, é um gerúndio, é uma ação contínua. Mas não é id, é indo, não é id. O que a gente precisa entender? No grego tem essa ideia de tendo ido ou indo realmente, porém, o que nós não podemos? Nós não podemos pensar de forma dicotômica, que separa, porque toda separação é morte. Porque se eu falar que é indo, eu vou tornar a missão informal. E o que é informal é evangelismo. Evangelismo é diferente de missões. Por quê? Porque evangelismo é pessoal, é informal, e você faz agora e não se responsabiliza pelo que vai acontecer depois. Vamos ali fazer o evangelismo depois de um show. Ele é informal, ele é pessoal, e você não se responsabiliza pelo que vai acontecer depois. Missões é diferente, porque missões tem a ver com preparação, com envio, com respaldo de uma igreja local, com formação, com plantação de igreja, com lideranças nativas e com a continuidade para que aquele povo se torne um povo alcançado. O que nós ouvimos hoje não é um relato de gente que está fazendo evangelismo.
É gente que está trabalhando para que um povo não alcançado seja alcançado. É diferente. Então, o id, ele tem a ver com o mandamento. Porém, ele é um mandamento que deve ser vivido como um modo de vida. Aí você pega id e indo e junta. Ou seja, não precisa separar, velho. Estou entendendo? Porque é uma instrução de Deus de ir, porém, não é apenas uma ordem. Porque tem gente que só vai lá, faz a ação evangelística, volta, ou seja, fiz missão. Tem muita gente que faz campanha na internet que ela é anti-aborto. Mas a filosofia missionária dele é abortiva. Porque ele faz um impacto, evangeliza 300 pessoas, 150 se convertem, ele volta para casa e os bebês morrem. Você acabou de abortar 150 crianças. Estou entendendo? Porque é legal fazer filho, difícil é cuidar, velho. É legal chamar para vir assistir culto e na hora do apelo todo mundo vem aqui para frente. Mas quem que vai cuidar depois? Quem que vai lá para dizer, viu, eu estou aqui, eu sou da base, seja bem-vindo, a partir de agora eu vou assumir responsabilidade de cuidar de você, viu, bebezinho? Porque bebê não sabe andar, não sabe comer, não sabe a diferença entre uma barra de chocolate e uma barata. Como que nós vamos deixar esse monte de bebê sendo pisoteado no meio de 9.000 crentes, cada um querendo viver uma nova bênção? Então, olha como nós vamos entender que o id tem que ser com a mentalidade indo. Entende? Eu vou, mas quando eu fico também sou alguém em missão, não faço missões. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele vai falar de movimento. Eu abençoo para que a sua vida tenha movimento. Porque no grego essa palavra tem confusão. Por quê? Porque o id, por mais que pareça o mais impactante, não é a palavra central do texto. Tem 4 verbos. Só um é imperativo. Os outros 3 são gerúndio. Porque é indo, faça discípulos, batizando e ensinando. Qual que é o imperativo? Qual que é a ordem? Faça discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando. Então, indo, batizando e ensinando é a forma de cumprir a grande comissão, fazendo discípulos. Pronto, posso ir embora. E a gente fica só, ide, fica um monte de barata tonta assim, para onde que eu vou? A ordem é, faça discípulos. O problema é que a gente fala muito sobre o que Jesus falava pouco, e falamos pouco sobre o que Jesus falava muito. Jesus falou 2 vezes sobre igreja, a gente só fala sobre igreja. Jesus falou mais de 100 vezes sobre discipulado, e a gente não fala sobre fazer discípulo. Então ele está dizendo que o imperativo aqui é, faça discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando. E você vai perceber que a parada vai ganhando movimento. O que você está fazendo? Eu estou indo. Para quê? Para fazer discípulos. Como? Batizando e ensinando. Nós estamos lendo esse texto como talvez você nunca tenha lido antes, porque isso fala de colocar a sua vida chata em movimento. Estamos juntos? E aí você vai perceber que esse id não é um id genérico. Não é um id para todo mundo, é um id que tem a ver com aqueles que vêm de uma caminhada com Jesus. Isso daí é um movimento de Deus. E aí é muito importante, a palavra envio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que por causa da orfandade se auto-envia. E nós vamos perceber que a lógica de João 20:21, assim como o Pai me enviou, Ele enviou os 12. Só que a missão não é para os 12, porque se fosse para os 12, tinha parado nos 12. Mas a gente está na missão até hoje, velho. Então a missão é de quem? De Deus. E hoje a bola está com quem? Então, se o Pai enviou o Filho, e o Filho enviou os apóstolos enviaram a igreja, quem é que tem que enviar você, meu filho? Quem é que tem que enviar você? A missão, ela é eclesial, velho. Não dá para você se auto-enviar e dizer, eu não preciso de igreja. Não dá para a gente também terceirizar, a agência missionária faz e ela que se vire, vamos viver a igreja. Isso está errado também, isso tem que mudar. E não tem como a missão ir como uma paraclesia e ficar treinando um monte de missionário no campo e não plantar a igreja também. Não tem, está errado também. Eu tive o privilégio de estar
no Egito e conhecer alguns irmãos da Arábia Saudita, velho. E ele falou algo que me impactou. Ele falou: quando os missionários improdutivos foram embora, Deus começou a iluminar os corações. Porque quando você vai e você já não tem mais o compromisso com quem te enviou, você começa a virar profissional de missões. E tem muita gente hoje que virou profissional de missões, assim como muita gente virou profissional de púlpito. E tem muita gente que vai em missão sozinho, como um lobo solitário, um herói desbravador, e ele vai sozinho, ninguém apoia ele. Aí lá no campo ele começa a sofrer, aí começa a montar vídeo na internet, batendo na igreja, que a igreja não vai. Mas quem mandou você ir sozinho, velho? Ah, mas a igreja não apoia. Claro, você nunca congregou, você nunca amou ninguém na sua igreja local, você nunca serviu a igreja local. Aí você quer que eles trabalhem para você, você nunca serviu ninguém, velho. Como que você quer se sentir parte de um lugar que nunca te teve? Percebe como é um outro lado do jogo também que a gente tem que pensar. Então, a missão, ela é eclesial. Jesus nos mandou assumir essa responsabilidade. Então, a autoridade é de quem? Do Filho, e Ele nos envia nesse id, que é movimento. E é para que esse movimento? Para fazermos discípulos. Aqui nós vemos algumas coisas importantes. Primeiro, o perigo, e que nós vivemos muito isso aqui, é fazer evangelismo sem intenção de fazer discípulo. Se você não tem intenção de cuidar de ninguém, não vá, velho. Se você não tem intenção de cuidar de quem você evangeliza, pare de evangelizar, porque você é irresponsável. Se você não tem responsabilidade de cuidar de quem você chama para vir na igreja, não chame, velho. Ele falou: faça discípulos. Como? Indo. A ênfase ali no grego não é ir, só ir. Porque tem um monte de missionário que vai, monta uma excursão para Cuba, monta uma excursão para algum país, vai tirar foto e fala: ah, fui em missão. Foi em missão de passear, né, velho? Porque se não estamos cuidando de gente, se não estamos trabalhando para ver Cristo sendo formado em pessoas e multiplicando segundo a mesma espécie, se ele fala, multiplique-se segundo a mesma espécie. Se eu sou discípulo, eu vou multiplicar segundo a mesma espécie. Se eu não sou discípulo, como que eu vou fazer discípulo? Ninguém pode multiplicar segundo aquilo que não é. Então, primeiro, seja desenvolvido pelo Espírito. É hora de crescer, é hora de avançar, é hora de parar de chorar e começar a aprender a andar. Por quê? Porque existe um clamor de um mundo ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Cuidado com evangelização sem discipulado. E cuidado também com discipulado sem evangelização. O que é isso? É confundir formar Jesus nas pessoas com simplesmente ficar acompanhando as pessoas. Ah, estou acompanhando você agora, tá, filhinho? É formar Jesus nas pessoas. Não é ficar manipulando as pessoas para que ela goste de você. Ficar acompanhando as pessoas não é discipular pessoas. O discípulo é um seguidor de Jesus, cara. O discípulo é alguém que viveu o chamado e a meta de vida dele é ser como Jesus. Essa é a jornada do discipulado, é uma jornada de crescimento, de desenvolvimento. Ele fala com discípulos: a autoridade é minha, debaixo da minha autoridade vocês podem ir. A garantia é a autoridade de Jesus, cara. Por isso que o Kleber falou para não precisa ter medo. Porque a autoridade está com quem enviou, não é com quem vai. Estão entendendo? Quem garante é quem enviou, nem quem está. Se você está com medo em ir, é porque você não sabe quem te enviou. Quem te enviou tem toda a autoridade, então você vai. E esse movimento, a ênfase desse movimento é o quê? Fazer discípulo. A ordem é fazer discípulos. E aí que é a parte que eu mais gosto. Porque ele fala que a abrangência desse fazer discípulos é de onde? Fazer discípulos de todas as... aqui que o negócio fica esquisito. Por quê? Porque quando fala de todas as nações, na sua cabeça é de todos os países, velho. É ou não é? Quantas vezes você já leu isso e fala, fazer discípulo de todas as nações? Ah, janela 1040, é a África, é o Japão, você pensa países. É ou não é? Levanta a mão, quem pensa países aí.
Nessas horas o grego faz diferença, porque ali é etna, que etna é de etnias, e etnias são grupos e povos, que são grupos linguísticos, étnicos, culturais. Então, num país você pode ter milhares de etnias, de grupos, de pessoas que se juntam por meio de uma língua, de uma cultura, de uma história. Estão entendendo? Então ele está falando de povos, como nós falamos aqui, na janela verde existem milhares de povos. Não são países, povos. Dentro de um país podem ter várias etnias. Ou pode ter a mesma etnia espalhadas por vários países. Então o que eu tenho que pensar? Existe um grupo que se define, que entende pertencimento por meio da língua, por meio da cultura. Migrantes, tribos, povos, grupos de culturas urbanas, muitas vezes são grupos e comunidades como os quilombolas e assim por diante. Você vai ver que esses são etnias, são grupos. E quando você vai perceber que se trata de grupos e não de países, você vai repensar a ideia de povo não alcançado. Quando nós vemos países que têm muitas igrejas grandes, o que a gente pensa? A gente pensa, esse país já foi alcançado porque tem muitas igrejas. Repita comigo, Brasil, país. Dentro de um país, tem povos, tem etnias, grupos. Estamos juntos? Então, dentro do Brasil, existem muitas etnias e povos não alcançados, mesmo tendo igrejas grandes, nos grandes centros urbanos das grandes cidades. Por exemplo, um país que é oficialmente cristão e historicamente organizado, como por exemplo alguns países como Dinamarca, em que você é obrigado a batizar o seu filho lá, não sei se é luterano ou anglicano agora, não lembro, e aí você vai perceber, é um país ali religiosamente organizado, mas isso não significa que ele é que dentro desse país todos os povos já tenham sido alcançados. Aí você vai pensar, não, lá no Japão tem um grupo, um GF no Japão. Agora o Japão já é um país alcançado, um povo alcançado. Já enviamos gente para lá, pela janela verde. Então agora já é alcançado. Não, cara. Tem muito trabalho ainda, gente. E sabe o que é mais triste? Que Atos fala que os céus seguram Jesus. Os céus o retêm. Você sabia que Jesus já está pronto para voltar? Só que a Bíblia fala que para ele voltar, o evangelho tem que ser pregado a todas as etnias, a todos os povos, a todas as tribos, por meio de um testemunho. E então virá o fim. Aí você vai me dizer, essa aqui é que eu mais gosto. Pastor, mas tem internet, velho. O mundo já foi alcançado pela internet. Eu vou definir para você, né? O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um grupo distinto, étnico, cultural, linguístico, que não possui presença cristã suficiente para evangelizar a si mesmo de forma sustentável. Ou seja, significa que naquele grupo não tem uma igreja madura, com liderança nativa, suficiente para poder assumir a responsabilidade de evangelizar aquela etnia, aquele povo. Se num povo não tem ainda uma igreja forte o suficiente, com liderança nativa, para poder viver uma missão sustentável, é um povo ainda não alcançado. E não interessa você mandar mensagem, você fazer videozinho, você falar, estou evangelizando o mundo pela internet, que bonitinho. Mas quem que vai plantar a igreja? Quem que vai formar a liderança local? Paulo fala que fazer discípulos é a mesma coisa que sentir dores de parto para ver Cristo sendo formado no outro. Não existe parto virtual, velho. Para com isso, velho. Essa foi a maior jogada de Satanás de todos os tempos, fazer você acreditar que pode evangelizar o mundo teclando sem precisar ir. Eu vou mudar o texto, né? Teclando, faça discípulo. Não é mais indo, não precisa mais ir não, só tecla. Que Deus nos ajude, né? Existem pessoas que ainda nunca ouviram falar do nome de Jesus.
E Jesus ainda não voltou porque ainda existem milhares e milhares de povos, etnias e grupos humanos ainda não alcançados. E existem muitas dificuldades, como nós ouvimos aqui, muitas dificuldades linguísticas. Existe pouca gente dedicando a vida na tradução das Escrituras. Existem muitas fronteiras culturais em que nós temos símbolos, nós temos o nosso dialeto. E às vezes as pessoas nos ouvem e os nossos símbolos e os nossos dialetos não fazem nenhum sentido por causa da cultura em que aquela pessoa está inserida. Existem fronteiras sociais, existem fronteiras religiosas, políticas, existem fronteiras psicológicas, existem fronteiras eclesiásticas. Essas são as piores. Sabe o que significa isso? Que o seu radar não consegue pegar povos e etnias. E talvez tenha uma etnia de sírios, talvez tenha uma etnia de venezuelanos, talvez tenha uma etnia de algum povo não alcançado debaixo do nosso nariz, mas o nosso radar não está pegando, como os meninos que estão fazendo lá uma missão numa comunidade quilombola, ou você vai fazer também em alguns outros grupos étnicos. E isso tudo está não tão longe quanto imagina, e às vezes tão perto que a gente não percebe. Quando chega nesses lugares, você precisa o quê? Pregar o Evangelho, batizar essas pessoas. O batismo não é apenas um rito religioso, né? O batismo tem a ver com um ato de você testemunhar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. O batismo é o meio de você incorporar a comunidade do reino de Deus, de você pertencer, de você entender que o reino de Deus é uma família, que a igreja não é apenas uma vida e uma jornada solitária. Então, você batizando, você vai imergir essas pessoas dentro da realidade do reino, na comunidade do reino. E aí o que eu vou fazer? Eu estou indo, estou fazendo discípulos de todas as tribos, línguas, povos e etnias. Estou ligado em tudo que está acontecendo no mundo, estou me movimentando, batizando gente. E agora? Presta atenção, a ênfase imperativa é fazer. Como que eu faço? Indo. Depois que eu fui, preguei, batizou, esse cara é incorporado à família da fé, à comunidade do reino, e agora eu preciso ensinar ele como viver uma vida segundo o modelo de Jesus. Ensinar a guardar tudo que eu vos ordenei. É aqui que nós precisamos entender que o discipulado se dá com movimento. Você vai ter que se movimentar, você tem que sair da sua zona de conforto. O discipulado acontece quando você ajuda as pessoas a serem imersas na vida do corpo. O discipulado acontece quando você ensina as pessoas a viverem tudo que Jesus ensinou. Não é o que eu falei aqui, ficar acompanhando o irmãozinho. Se você está acompanhando o irmãozinho há 1 ano e esse irmãozinho não começou a obedecer, não começou a viver como Jesus, alguma coisa está errada. Ou não tem ensino ou não tem exemplo. Porque se não tem ensino e não tem exemplo, você vai só fazer apoio psicológico. Deus mandou você fazer discípulo. E como que eu sei que alguém está sendo discipulado? Ele está aprendendo a viver como Jesus. Ele está aprendendo a obedecer. Guardar é igual a obedecer. O que? Tudo. Eu vou te ensinar alguns princípios. Eu vou ensinar só a parte mais importante. Isso aqui é muito legal. Não, repita comigo, tudo. Quando a gente começa a ensinar tudo, nós vamos guardar a nossa comunidade de 2 perigos, de 2 venenos. Primeiro é o decisionismo. O que é o decisionismo? É você achar que o cara tomou a decisão por Jesus, acabou. Se vira, velho, cada um com seus problemas. E isso acontece aqui. Tem que mandar mensagem pra galera: 5 jovens aí decidiram. E aí, tem alguém lá para falar, tô aqui? Não, porque se não manda mensagem, ninguém vai. Deixa os bebês ser pisoteados. Eu tô focado aqui que a minha bênção tá chegando, velho. Só que lá no começo, quando Deus abençoou para a missão, meu irmão.
quando Ele abençoa para você abençoar. Então pensa bem quando você for pedir uma bênção de novo. Porque se você está pedindo uma bênção, Deus te abençoa, o que Ele está te dizendo? Eu te abençoei para que você abençoe todas as famílias, etnias e povos da... Tem alguém aí? E o outro perigo é o intelectualismo, né? Você achar que discipular alguém é estudar apostila, é você ler livro, é você fazer teologia, né? Não é também. Não é nem excesso de pragmatismo, decidiu por Jesus, está pronto, e também não é o excesso de ortodoxia. Tem um monte de teoria na cabeça, mas não tem nenhuma vivência, porque nenhuma das coisas desenvolve discipulado e não ensina a guardar todas as coisas. Ensinar a guardar é muito mais difícil do que ensinar a saber, e eu falo isso como um professor. E Jesus está nos falando para ensinar as pessoas a guardarem, e não a ensinar as pessoas a saberem. Porque nem tudo que a gente sabe a gente faz. Mas eu guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Pegou a diferença? Guardar é ter dentro. Saber é ter aqui. Guardar é ter aqui. Nós temos que ensinar as pessoas a guardarem as palavras no coração. Porque isso vai fazer com que elas possam viver o modelo de Jesus. As pessoas começam a engatinhar, começam a ser discipuladas pelo Espírito, ajudadas por vocês, e esse fazer discípulos em parceria com o Espírito Santo vai fazer com que elas estejam aptas para que aquilo que elas receberam, elas vão comunicar a outros. Entende? Porque quem está indo foi quem antes veio. Esse é o ciclo, esse é o loop, velho. Então, se você está aqui hoje, é porque um dia você veio. Só que está na hora de você começar a andar para começar a correr. E aí quando você vai tocar alguém que vai vir. E esse que vai vir também vai ter que ser cuidado, aprender a andar para começar a correr. E aí esse que vai trazer alguém que... Pegou? A última frase diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até o fim. E eu quero que você entenda algo que eu acho maravilhoso, né? O começo da missão, da grande comissão, e as últimas palavras da grande comissão são sobre Jesus. Entende? Você pegou? Ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada. E ele termina dizendo: eu vou estar com você até o fim. Você vai debaixo da minha autoridade e vai ter a garantia da minha presença. Você vai debaixo da minha autoridade, a minha autorização. Você tem autorização para falar, porque é a minha autoridade. E você vai ser protegido pela minha presença. Não existe nenhuma razão, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa nos impedir de viver a missão de Deus. Tem alguém aí? E se você for olhar o texto depois, tem algo que me chama a atenção, que se repete pelo menos 4 vezes a palavra todo. Percebeu ou não? Ele fala: toda autoridade me foi dada. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas, e eu estarei com vocês todos os dias. Que lindo isso, cara. Toda autoridade para todas as nações, todo o evangelho, todos os dias. Sabe o que quer dizer? Que Jesus está falando que está na hora da gente definir a nossa vida. Ou é tudo, ou é nada. A pior coisa que pode existir para alguém é acreditar que é possível ser normal. Diga para o pessoa que está do teu lado: a normalidade. Diga-lhe: a normalidade não existe. Isso é uma mentira. Não existe ser normal, cara. A Bíblia fala que só existem 2 tipos de loucura. Ele fala que o homem, inculcando-se sábio ao deixar Deus, tornou-se louco. Que é uma loucura abandonar Deus. Estão entendendo? Então, primeiro, ou você é louco para Deus. Porém, em Coríntios, Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não conhecem.
Então não tem meio termo, velho. Ou você é considerado louco para Deus, ou você é considerado louco para o mundo. E aí você tenta ser normal para agradar todo mundo. E aí a sua vida fica chata, sem propósito, sem sentido. E nessa noite você vai ter que escolher: que loucura eu quero viver? Que loucura eu quero viver? A minha pergunta é: você é louco para quem? Repita comigo: Deus não usa gente normal. Porque a mensagem é uma loucura, velho. Você com 20, 15, 16, quantos anos você tem, cara? 19 anos, você, Joãozinho? 19, 17, 20, 30, dizendo: Deus, eu quero viver a sua missão, velho. Eu quero tocar o mundo. O mundo pode ficar pequeno para quem para de viver em função do seu próprio mundo, cara. Estou entendendo? Quero te dizer algo, abrir meu coração aqui. Eu não precisaria estar aqui, velho. Eu vou fazer 50 anos mês que vem. E é muito cansativo correr com um jovem, né? Ainda mais quando você é sedentário como eu. Mas por que eu estou aqui, velho? Porque eu acredito que Deus está abrindo uma janela no tempo que vai desencadear a última onda de missões globais, né? E como que isso vai acontecer? Vai acontecer a partir de uma geração que a igreja convencional acha que é um problema, velho. A igreja está sendo ensinada pela cultura demoníaca que a geração Z, Alfa, que a geração pós-moderna que questiona tudo, que não acredita em nada, que essa geração é um problema. Eu fico olhando, eu falo assim: cara, você já parou para pensar que nós estamos diante de uma geração nômade digital, que você pode trabalhar com o seu computador em qualquer lugar do mundo? Já parou para pensar que você está diante de uma geração que questiona tudo porque não engole mais nenhum absoluto? E desde quando questionar foi um problema, gente? Questionar é um problema só para quem não tem resposta, porque Jesus amava quando faziam perguntas. Jesus amava fazer perguntas, cara. Porque a sabedoria se mostra na pergunta que você tem, não na afirmação que você faz. Assim, não, essa geração está sendo ensinada a questionar. Isso é bom, cara. Agora imagine uma geração que questiona tudo porque está em busca de sentido. É a geração que tem pensado em preservação ambiental como nenhuma outra, porque está em busca de uma causa. Eu preciso pertencer a uma causa. Então o cara quer conhecer o mundo, tem uma mochila nas costas e está em busca de uma causa. Ou é a geração que está mais pronta para pregar o evangelho no mundo todo, ou eu estou ficando maluco, velho. Eu acredito nisso, cara. Que nós estamos diante da geração que vai viajar o mundo todo, fazendo negócios, conhecendo pessoas, pregando o evangelho, fazendo discípulos, plantando igrejas. Assim como Paulo trabalhava durante o dia, fazia um grupo pequeno durante a noite, ficava 2 anos, fazia discípulos, depois ia para outro lugar, depois ele voltava para ver como que estavam aqueles irmãos. Cara, é possível, velho, é possível. É possível. Não é uma viagem, não tem a ver com países apenas, tem a ver com povos, pessoas, né? Não é apenas janelas geográficas, nós temos uma janela geracional. Eu fico muito triste quando eu fico ouvindo gente falando assim: eu sou 30 a mais, a base é muita gente novinha. Por que você não cuida dos mais novos? Faça um GF lá para os 30 a mais e fica lá falando os seus problemas de 30 a mais. Mas quando você está congregando, cuida dos mais novos, velho. Amo vocês, viu? Porque quando você pode falar é porque você não acredita mais. E se a gente está aqui provocando você é porque a gente acredita muito. Estamos juntos? Vocês são a esperança. A minha oração é: me deixe ir em paz. Eu quero ver Jesus logo, cara. Eu oro todos os dias a oração
coração de Simeão, que quando pegou o Messias na mão e falou: Senhor, pode me levar, porque eu já vi que vai acontecer. Eu já vi que a salvação chegou. E o desejo do meu coração é ver vocês dizer: Senhor, pode me levar, porque eu sei que vai rolar. Agora eu entendi porque que eu vim para cá. Porque como foi falado aqui, nós temos falado isso diariamente, né? Esse lugar é uma plataforma de envio apostólico, né? Por que você está fazendo turno de oração, um movimento de intercessão? Porque Antioquia tinha profetas e mestres. Profetas e mestres. E quando profetas e mestres se juntam, nasce o apostólico. Entende? Porque existe fundamento para ensinar, existe sensibilidade profética para ouvir. E o Espírito Santo falou, eles obedeceram e enviaram e chegaram até povos, etnias, até os confins da terra, cara. Nós estamos criando um ambiente apostólico, uma incubadora apostólica, para que nós possamos movimentar nossa vida em direção à missão de Deus. Amém, querido? Isso faz sentido? Quando eu tinha 15 anos, eu ouvi um chamado. Não um chamado para receber Jesus, e não um chamado para seguir e ser discipulado, mas foi um chamado para ir, um chamado para entender que era a hora de me preparar para começar a servir o Senhor, não de forma informal, casual, pessoal, mas servir ao Senhor dentro de um projeto de vida. Entende? Um projeto de vida. E eu queria orar por você. Se você nessa noite, ouvindo testemunhos e ouvindo essa mensagem, fala assim: cara, eu quero viver esse projeto de vida. Eu quero que a minha vida, minha família, meus filhos, meu negócio, eu quero colocar isso na missão de Deus. Eu quero que isso seja o meio por meio do qual eu vá tocar pessoas, povos, etnias, nações, com a minha música, com a minha arte, com o meu dom, com o meu talento, com a minha vida, com os dias que ainda tenho na minha história. E se você deseja isso, enquanto eles vão cantar essa